É, porque aí. Vamos lá. Bora. Deixa a galera entrar aí. Acho que é bom dar aquele minutinho para mais pessoas entrar. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Excelente semana, primeiro dia do mês de dezembro, começar o mês aí. Bom dia, Edilene. Bom dia, galera. Fala pessoal, bom dia GD, bom dia Vitão. Bom dia, Tom. Bom dia, Vitão. Bora lá, Tom? Bora começar a fazer o nosso panoramazinho aqui. Deixa eu Da só bala. abrir aqui as tiles, que aí eu consigo ver as outras cotações. Panorama tá top hoje, hein, galera? Bastante É, hoje, informação aí, hein? Vocês. hoje fiz um compilado das coisas mais importantes que movimentaram, né, nessa madrugada e vão movimentar durante a semana os mercados. Boa. Manda Vamos bala, lá. Tom. A gente teve aqui, né, o fechamento lá em Ásia, as bolsas um pouco mais mistas, né, principalmente ali o Japão que fechou em uma queda mais expressiva, né, uma queda de 1,89 essa madrugada, pressionado principalmente pela disparada dos rendimentos dos treasuries, não, dos títulos de 2, 5 e 10 anos, né, com a iminência de um novo aperto monetário, né, uma nova alta da taxa de juros. O Kazuo Ueda, né, o presidente do BOJ, que é o Banco do Japão, ele deixou já preparado o terreno para esse aumento das taxas, né, agora em dezembro, quando ele fez um discurso lá em Nagoya e surpreendeu os mercados ao mencionar, né, nessa coletiva de imprensa, as boas conversas com a primeira-ministra Sanai Takaichi, que anteriormente havia resistido a esse novo aperto da política monetária. Então, isso daí fez as ações despencarem. O ien está se valorizando frente ao dólar, né? O dólar está caindo quase 0,6% frente ao iene por conta dessa iminência dessa nova taxa, dessa nova aumento da taxa de juros. É uma coisa que devemos ficar atentos, né? Principalmente por conta que o GD comentou semana passada, que o Japão, o pessoal gosta muito de fazer carry trade utilizando o iene, né? Que é uma moeda mais barata, os juros mais baratos, e eles aplicam em lugares que pagam mais, igual o Brasil e México, né? Emergentes. Também temos aqui o fechamento lá em China e Hong Kong, né? Essas daí fecharam em alta essa madrugada. O Xangai Composto fechou com 0,65 de alta e em Hong Kong fechou com 0,67 de alta, principalmente impulsionados por ganhos em metais não ferrosos, né? E ações ligadas à inteligência artificial, sendo que o otimismo, né, com esse novo possível corte de juros pelo Fed superou as preocupações com a fraqueza econômica doméstica, visto que a China também ela não liberou os dados de venda de casas, né? Isso daí deixou os mercados um pouco mais apreensivos, mas, né, teve esse contraponto aí do corte de juros pelo Fed, né? Isso daí está se sobrepondo a essas questões internas. Tivemos também, falando em China, né, aproveitando, o PMI industrial privado, né, pela Watchdog, liberado ontem, onde ele veio 49,9, a projeção era 50,9 e o anterior 50,6. A atividade econômica industrial da China voltou a contrair em novembro, com a interrupção do crescimento da produção e desaceleração de novos pedidos. E aí, isso daí deixa os investidores um pouco mais atentos, né, à próxima Conferência Central de Trabalho Econômico, que vai ser realizada ainda esse mês, para ver possíveis pistas, né, sobre a agenda econômica para o próximo ano, né, como que a China vai é, fazer algumas coisas, né, tomar algumas direções para conseguir reverter essa questão dessa estagnação econômica que ela está sofrendo. Lá no Japão, a gente teve o IPMA industrial, né? O anterior era 48,8, veio levemente abaixo, 48,7, e mesmo assim o BOJ ainda, né, manteve esse cenário de um novo aumento de juros. Voltando aqui para as bolsas, né? A gente falou de China e Japão. A gente teve também o TAIEX com uma queda de 0,68, o Hang Seng com uma alta de 0,67. Eu já acho que eu já havia falado, se eu não me engano. O KOSPI, uma baixa de 0,16, né, que é o da Coreia, e o S&P 200, na Bolsa da Austrália, uma queda de 0,54% essa madrugada. Bolsas asiáticas e do Pacífico um pouco mais mistas, né, não, sem uma direção muito concreta.
Agora, falando de Europa, temos aqui o Stock 600 com uma queda de 0,4%, o Stock 50 com uma queda de 0,41%, o DAX 40 com uma queda de 1,16% e o FTSE 100 praticamente no zero a zero, né? Uma leve baixa de 0,02%. Aqui a atividade industrial da zona do euro contrai novamente em novembro, né? E as demissões aceleram no ritmo mais rápido desde abril desse ano. Houve uma estagnação, é, quer dizer, desculpa, houve uma queda nos novos pedidos, né, após a estagnação em outubro, e as exportações caíram pelo quinto mês consecutivo. E aí, né, em resposta a essa demanda mais fraca, houve um corte mais acelerado dos empregos, né, das vagas de emprego lá das indústrias europeias. O PMI da maior economia europeia, né, o PMI industrial da Alemanha, ele veio 48,2, o anterior era 48,4 e a projeção era 48,4 também, é uma estabilidade, né, mas ele também sofreu com esse novo declínio nos novos pedidos. Já o PMI industrial do Reino Unido, né, ele veio 50,2, que é o primeiro aumento na atividade desde setembro de 2024, né, com a ajuda de uma maior demanda doméstica. Isso daí ajudou a dar um suporte para o crescimento da atividade industrial do Reino Unido. Falando um pouquinho agora de commodities, né, temos aqui que a OPEP, ela manteve, né, os níveis de produção ontem na reunião que eles fizeram, a OPEP+. Isso daí está dando um pequeno bom suporte, na verdade, para o petróleo, né, que está em alta de 1,47%. E o minério de ferro aqui, ele fechou em alta de 1,14%, né, contrariando essa questão do PMI abaixo, né? Ele fechou 1,14 em Dalian a 801 yuans, devido a uma demanda maior por cargas de média qualidade, né? E também, como está chegando o final do ano, né, muitas usinas começam a fazer umas manutenções anuais, né? Isso daí dá um pouco mais de suporte também para o minério de ferro. Falando agora da nossa agenda, não, desculpa, outras commodities, a Bitcoin subindo 0,16, o ouro e o spot subindo 0,56, a prata subindo mais de 2%, aqui 2,1 de alta, e o minério de ferro em Singapura também seguindo o movimento de Dalian na madrugada, com uma alta de 1,43. Agora temos aqui o TXY caindo 0,18%, o euro, o dólar frente ao euro, né, caindo 0,30%, contra o iene 0,6 de baixa, contra a libra uma leve alta de 0,08, contra o dólar canadense 0,06 de alta, contra a coroa sueca 0,04 de alta e contra o franco suíço uma queda de 0,15%. Já contra os emergentes ele mostra um pouquinho mais, né, de fraqueza para uma estabilidade, contra o peso mexicano caindo 0,03%, contra o dólar australiano caindo 0,06%, contra o rand sul-africano caindo 0,05%, contra o peso chileno caindo 0,1%, contra o peso colombiano uma alta de 0,05%, contra a rúpia indiana uma alta de 0,21% e contra a lira turca cravado no 0 a 0. Isso daí mostra que o dólar ele está fraco, né, mas ao mesmo tempo contra emergentes ele está mais estável, né, sem mostrar um viés muito claro do direcional. Vemos aqui também que o VIX, né, ele está disparando essa manhã, uma alta de mais de 10%, né, 10,64 nesse momento, aos 18,09. Né, isso daí mostra uma mais volatilidade para essa semana por conta de diversos indicadores importantíssimos que já vou falar daqui a pouquinho. Aqui o nosso CDS de 5 anos ele está uma leve de queda de 0,36%, o nosso Risk Reversal Overnight uma alta de 0,77%, semanal 0,77 também, e o mensal, que me chama mais atenção, uma alta de 1,31%. Isso aí mostra os investidores um pouco mais cautelosos com relação ao BRL, né, o real brasileiro. Falando agora de agenda, né, pessoal? Vamos lá. Hoje temos agora, às 8 horas, saiu uma prévia do IPCS. Às 8h25 teremos, como de praxe, toda segunda-feira, o nosso Boletim Focus. Às 10 horas, teremos o S&P Global, o S&P, o PMI Industrial Brasileiro, medida pela S&P Global. Já falando de Estados Unidos, às 11h45, teremos o PMI Industrial Final, também medido pela S&P Global. E meio-dia, o principal driver do dia, né, que é hoje, que vai mostrar realmente
a força, né, um dos principais dados que mostra a saúde da economia americana, que é o PMI ISM industrial de novembro, né? Ele também é a leitura final desse PMI. Teremos também às 10 horas o discurso do Galípolo lá no Fórum da XP. E às 22, uma coisa que eu acho que é legal todos ficarem de olho, né? Que seria o discurso do Powell em um evento sobre assuntos econômicos. 22 horas, horário de Brasília. Então, um cenário, assim, tranquilo, né, na minha visão aqui, tranquilo até certo ponto, mas tende ao mercado ficar um pouco mais cauteloso, né? As bolsas estão pesando, os futuros americanos, deixa eu ver aqui, como estamos aqui nos futuros americanos, que também vão dar um ótimo parâmetro para nós. Vamos lá. Temos aqui o Nasdaq futuro caindo 0,75, S&P futuro caindo 0,6 e Russell 2000 caindo 0,8%. A curva de Treasuries toda positiva, né? Uma alta mais acentuada na ponta longa da curva, dos 10 até os 30 anos, né? 10 anos com 0,57, 20 com 0,68 e 30 com 0,64 de alta. Isso daí pode também ajudar a pressionar nossos DIs, né, abrir um pouco mais a curva e deixar a gente um pouco mais, um pouco descorrelacionado com essa questão do externo que está mais estável, né, principalmente contra os emergentes. Então é uma coisa para ficar de olho. Não sei se ficou bom esse panorama, GD, mas fiz o meu melhor aqui. Eu estava mutado aqui, desculpa. Bom, já que você passou um overview bem bacana, né? Falar um pouquinho para a galera aí sobre essa descorrelação que está rolando. A gente tem VIX puxando mais de 10% lá fora e nós temos todas as commodities aí puxando bastante. Ou seja, ouro, petróleo recuperando por conta da OPEP, o ouro puxando, olhando para o mercado mais defensivo, né? A gente tem o Bitcoin veio ficar abaixo ali daquela região de 92, mercado com 5% de queda. Essa madrugada aí caiu bem o Bitcoin, a gente pode ter mais quedas aí para esse ativo. O mercado está de olho aí num movimento ainda de realização para o Bitcoin no curto prazo. E olhando para as commodities, a gente entra meio que no modo defesa. Quando a gente tem o petróleo, o ouro, né, cobre subindo junto com o VIX, aumentando a volatilidade, aumentando o risco ali, e nós temos também o JPY, né, o JPY, né, que é a moeda do Japão, ganhando força contra o dólar, né, a bolsa de Nikkei caindo com risco não, com um possível aumento de juros lá fora, isso deixa o mercado de FX, né, muito mais enfraquecido para os emergentes. A gente ainda tem o australiano aqui, o mexicano, estão bem alinhados, o rende sul-africano, a lira, estão praticamente no 0 a 0, porque o fluxo como um todo ainda está olhando para o viés negativo de corte de juros lá fora, tá? Porém, alguns movimentos que aconteceram durante a madrugada geopolíticos, eles acabam gerando um temor ali e fazendo com que esses ativos entrem no modo mais defensivo, tá? Então, olhando para o mercado hoje, o viés inicial macro, tá? O viés macro ainda continua vendedor, porém, tem alguns pontos de alerta ali em relação a essa parte geopolítica. A gente tem que ficar de olho. Lá fora, as bolsas americanas caindo, né? Mostra que o mercado não está tão favorável ali para ativos de risco e muito mais para ativos de defesa, tá? Isso nos remete a um dólar mais forte. Quando a gente olha para ativos de defesa, né? Ouro, VIX.
petróleo subindo, cobre subindo, isso pode acabar trazendo um pouco de ruído aqui para o interno. Então, vamos ficar de olho. O mercado não está 100% correlacionado, a gente tem que ficar atentos aí com os dados de hoje. Eu enviei para vocês ali o link do Galípolo às 10 horas da manhã. Aqui na agenda do Lula não tem nada. Eu dei uma pesquisada aqui, não tem nada na agenda do Lula. O mercado tá de olho no que o Galípolo vai falar, tá? É, vamos falar um pouquinho sobre as opções, né? Deixa eu só abrir minha planilha aqui. Já deixei praticamente no jeito. Só verificar aqui se tá certinho aqui o cotação. Deixa eu só pegar aqui uma informação. Ele aqui. PBI, janeiro. Só tô alterando aqui um negócio, pessoal. Substituir aqui. Maravilha. 14.317. Bom, estamos na mão aqui. Fechamos no 5.370. Vamos falar um pouquinho de volatilidade implícita, tá, galera? Primeiro dia do mês, tá? Uh, já vou falar sobre opções com vocês. Eu quero começar, antes de falar aqui os pontos para vocês, eu quero passar um pouquinho da vol implícita aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem deixar anotados os pontos, eu acho que é importante. O mensal, tá? Vou até passar aqui para vocês. Esse aqui vale para o mês. Eu vou passar para vocês aqui, tá? Só abrir aqui. Chat. Vamos lá, ó. Isso daí é a vol do mês, tá? Ô, Alan, já respondo sobre os PMIs aí para você, tá? Vamos lá. Volatilidade do mês. A gente tem o 5.343 e o 5.479 como delta red pro mês, tá? É um cálculo que eu faço no mensal. Então, para o diário, o que, que a gente tem ali? A gente tem 5.367 com 5.396, se vocês quiserem anotar já, tá? Vou anotar aqui para a gente. Cinco três nove e meia com 5.367. Então, esse é o delta 63, tá?
da vol diária. Então tá ali. E o Delta 37 no 5367. A gente tem o Delta 37 do dia muito próximo das paridades. E aí, o que a gente tem para baixo? Eu tenho 48 e 25, tá? Então vamos lá. 48, que é o Delta 25, e eu vou deixar aqui no 28, 25, tá, pessoal? O Delta 28, ele é o Delta 10, forte, muito forte, tá? 5, 328. E eu vou deixar aqui na informação Delta 10 mês. Oh, desculpa, vol cheia. Delta 10 vol cheia e. Desculpa, Delta 25 vol cheia. E Delta 10 de um dia, tá? Esses são os cálculos que a gente tem para volatilidade. Para cima, a gente tem uma vol no 409, que é o Delta 75 de um dia. E o forte mesmo ali, o 428, que é o Delta 90 de um dia. Sempre bom a gente deixar esses deltas marcados, tá? Porque aí a gente vai olhar a confluência do que a gente tem no book. Lembrando, tá, pessoal, que o delta do mês, ele tá ali no 43,79. Ou seja, aqui, ó, vocês têm uma trava bem forte. Delta 37, vol cheia, tá?
Tem uma trava bem forte essa região. Se perder essa região aqui, o mercado desanda legal, tá? Só que agora eu vou passar para vocês o que que eu tenho o que que eu tenho de pontos aqui para vocês olharem as confluências que a gente tem, tá? Nesse momento, com o DX com 0,23 de queda, a gente vai ter ali uma paridade no 5,359 de abertura, o mercado jogando para baixo. A global no 5,362, tá? Ou seja, o mercado está aí jogando cotações para baixo. O que que eu tenho aqui no meio do caminho, tá? O meio do caminho é exatamente a máxima da CME. Por quê? Porque essa máxima da CME, ela tem um ponto ali de trava, tá? De superfície de volatilidade no 5,387 e 5,388. Esse ponto, galera, esse ponto, ele abriria, tá? Ele abriria a possibilidade do mercado trabalhar acima dos 5.400, tá? A gente tem uma volatilidade ali, o 63 de um dia. Então, acima dessa região aqui, o mercado trabalha mais comprado. Para baixo, mercado ainda vendido, mercado trabalhando abaixo da região, trabalhando abaixo ali da paridade de abertura, o mercado tem travas que se ele perder ali, ele vai andar legal. O que, que a gente tem aí para baixo, tá? Paridade de abertura no 59, o 56 para mim é o ponto chave para ele, tá? É o ponto de polaridade mesmo. Ele vem para testar de cara ali o 48, 45. E aí, perdendo essa região, o mercado pode vir trabalhar ali, buscar o cupom limpo, já onde a gente tem volatilidade ali no 328, 325, que é o delta, um delta, um delta forte também. Porém, aqui ele muda a polaridade total do mercado, tá? Ó, só para vocês terem uma ideia, ó, o 67 ele já vai estar trabalhando abaixo da volatilidade diária. O 43, que é um ponto ali da volatilidade cheia, é onde o mercado ele já vai estar trabalhando abaixo da volatilidade 25 do dia, e aí ele pode vir para capturar ali o 28, e se perder essa região, a gente tem mais pontos para baixo e a gente olha junto, tá? Mas o que que a gente tem aí no primeiro momento? Região neutra, 5.385 com 5.375, ou seja, essa região é a região neutra, tá? É onde o mercado mostra a polaridade dele. Ele perdeu ali as paridades, perdeu 56, tá? O primeiro ponto que eu vejo para ele ali para baixo é o 45, que é o delta 37 de cara, tá? Trabalhou para baixo dessa região, galera. E aí trabalhar para baixo não é só fazer um rabisco, tá? A gente tem lá os 5.328, 5.331. É uma volatilidade ali forte, e tem possibilidade do mercado dar repique aqui a partir dessa região, tá? Então, de primeiro momento, essa região do 88 aqui com a região do 330 é um ponto aí, uma região aí que para mim o mercado pode ser trabalhado. Como a gente está com os ativos lá fora no modo mais defensivo, tá? Um repique acima dessa região aqui poderia levar o dólar ali na região do 410, 409, tá? E aí, essa região aqui a gente fica esperto, porque se levar, a gente vai lá buscar a região do 420, tá? Então, o mercado ele tem alguns pontos de trava e eu queria deixar esses pontos para vocês, tá? Se vocês quiserem anotar, vamos lá. 5.417, 5.420 é um ponto forte para cima, conflui com um bloco institucional, tá? Deixa eu pôr o bloco aqui que
vocês vão enxergar essa confluência. Lá, o 5.417, o 5.402, eu tenho até o 5.409 ali por conta de volatilidade implícita, é um bloquinho também de máximo, tá? Acima do 88 ali, o mercado fica mais comprado, tá? E aí ele abre voo acima do 96. Para baixo dos 57, o mercado abre volatilidade vendedora, tá? Então aqui a gente tem a primeira mínima na região das paridades, e aí nós vamos ter ali o 45, 48, 40 e 28, tá? Essas são as regiões aí a serem trabalhadas no dólar. Agora vamos falar um pouquinho do. Ô, Tom, deixa eu. Tom, quer passar os pontos, ver se tem algum ponto aí seu que tá fora aqui dos meus? Não, todos eles quase batendo aqui, ó. É Ai, complicado, cara. O 48 realmente é um ponto extremamente forte. Falando mais para baixo, né? Mas antes eu tenho a região ali dos 56, 58, né? Que conflui ali com variações cambiais sintéticas e um ponto de Fibo no estudo que eu uso. Para baixo eu teria também a região do 20, 23 e assim a mínima da mínima, não para hoje, né? Mas um ponto que eu tenho que ficar em alerta seria o 312. Para cima eu teria ali a região dos 78, 80, região do 88, do 86, 88 e ali um pouquinho mais para cima seria o 96, 98, 96, 97,5 e acima seria o 414 até o 420. Esses seriam as regiões que eu tenho aqui mais importantes para mim, GD. Ou seja, bem confluentes, né? show de bola. Tem alguns pontinhos que eu tenho aqui, ó. 332 que bate ali com o cupom limpo, tá? E tem o 352 que é o forward inicial, com 354 que é um ponto ali também que tá jogando o mercado um pouco mais vendedor, tá? Aqui pelos cálculos, galera, o mercado tá vindo muito mais pró-venda do que pró-compra. Meu único ponto aí é avaliar como que o mercado vai reagir aí à alta do ouro, né? O VIX puxando, como que o mercado vai reagir, tá? As bolsas americanas estão no vermelho, os treasuries também estão no positivo lá fora, de 2 e 10 anos, né? 0,20 e 0,57. Vamos ver ali a abertura como vai ser. A gente vai fazer aqui alguns cálculos. E aí eu gosto também de olhar aqui o índice, né, para ver como que o mercado pode reagir, tá? O índice, galera, quem gosta de índice aí, eu deixei, eu até fiz um estudo bem legal aqui ontem, porque ele tem bastante força ali, tá? O índice para subir ainda. O que eu tenho aqui de principal, tá, do índice? Esse 161 e 100 aqui, ele abre vol para 161, 690, que conflui com o bloco da segunda máxima, tá? E o alvo final aí do índice, que já é um alvo meu, inclusive, de alguns dias, o 162, 215, tá? Pega praticamente a última máxima. Para baixo, onde o mercado, só para vocês terem ideia, para vocês verem como o mercado está forte, onde o mercado jogaria muita venda ali no índice e viraria a mão. O ponto é o 159,300, ou seja, é a mínima da segunda mínima, tá? Então, a gente tem alguns pontos ainda importantes aí no meio do caminho, tá? Eu tenho ali no 159,940, eu tenho um pontinho, 159,900 é a mínima do neutro. Perder nessa região aí, a gente pode testar ali a região dos 159,400, 159,300. Para baixo dessa região, tá? A gente acaba tendo um mercado mais vendedor, e aí o mercado pode trabalhar testando 158 e 600.
O mercado deixou um desbalanceamento ali no índice, tá, galera? Para baixo, que ficou na região de 157.800 com 158.960. O ponto central desse desbalanceamento é o 158.380, tá? Então, essa segunda mínima aqui é uma região muito forte. Se o mercado abrir vendedor, essa região aqui ela pode dar um repique, tá, galera? Então vamos ficar de olho aí com essa informação, tá? Bom, deixa eu fazer a continuação aqui, a gente fazer um estudo como que nós estamos. Deixa eu só pegar aqui a informação das opções e a gente já fala delas, tá? Já deixa eu só complementar uma coisinha aqui falando do Focus, né, que eu estava analisando ele aqui. Uma coisa que me chamou a atenção no Focus, ele veio bem estável, né? É, uma queda um pouco, assim, continua o movimento de queda do IPCA na mediana agregada, mas já na inflação suavizada de 12 meses, né, que ganhou, eu gosto de analisar ela porque ela ganhou mais relevância por conta daquela mudança, né, que teve para meta contínua, que ainda continua um movimento, aquele repiquezinho básico, né? Há 4 semanas estava 4,06, há uma semana 4,09 e hoje saiu 4,10. Isso daí é um ponto de atenção para mim. De resto, veio bem tranquilo, né? GPM abaixo também, 2025, IPCA abaixo para 2026 ali no agregado, também para 2025 para baixo. Conta corrente veio também assim um pouco pior, né? Mas a balança comercial veio melhor, e o IDP também veio melhor. O resultado nominal veio um pouquinho melhor também para 2025. Assim, teve algumas mudanças, nada muito drástico, mas essa questão da inflação suavizada é um ponto que me chama bastante atenção. Deixa eu pôr aqui na tela só para a gente. Ó, o principal dado da semana, assim, logo na segunda-feira, né? Como eu disse, muita gente acha que o boletim Focus é de mentira, mas não é não, tá, pessoal? Ele traz dados aí compilados e é muito bom a gente sempre estar olhando, tá? A gente teve leves mudanças exatamente aí como o Tom passou, tá, pessoal? Ainda algumas mudanças ainda de olho aqui, ó, na conta corrente, tá? Isso daqui, ó, que tá preocupando o mercado, tá, pessoal? Isso aqui é o que tá preocupando o mercado. A gente está tendo aí quedas e quedas na conta corrente. Isso vem preocupando o mercado drasticamente, tá? Bom, vamos falar um pouquinho aqui das opções, né? É, a gente tem aí o delta líquido no- na região de 0,36, desculpa, na região de 5.350, o delta de 0,36 e ele fica líquido ali no 0,14, tá? Então, no 0,30, nos 350 o mercado vira a polaridade de delta, tá? A gente tem algumas assimetrias, olhando aí regiões para baixo, tá? Regiões para baixo. A gente tem, deixa eu pegar aqui, essa região do 350, pessoal, é uma região que ela não pode ser perdida, tá? É uma região, inclusive, de teste institucional. A gente tem a virada de delta ali, o delta fica líquido nessa região. Só que a gente tem vega alta ainda, o mercado está precificando vega para cima, ou seja, está precificando eventos. A gente tem Galípolo às 10, a gente tem que. O mercado está de olho aí nas falas, ver se os dirigentes dão algum rastro ainda, já que eles estão no momento de silêncio deles, tá? E as calls continuam mais caras do que as puts, né? Então, o mercado está bem travado aí nessa região que eu comentei, exatamente dos 5.330 ali com 5.388, tá? Pela visão de opções, tá? É uma região de consolidação, os dealers estão nessa região, tá? Acima dos 5.400, o gama cai, o mercado
pode acelerar, tá? Por isso que eu comentei, inclusive, ali da região das paridades ali. Legal ver essa visão, né? Porque aqui você começa a ter o gama caindo e isso daqui pode fazer ter uma aceleração e o mercado trabalhar os calículos para cima, tá? Bom, então a 330 com 388 ali é a base de mercado para hoje, tá? Abaixo do 330 ali, 328, o mercado acelera mais volatilidade, tá? Ele pode ali abrir mais vol e pegar muito mais tendência, tá? Para hoje, o que a gente tem? No primeiro momento, a gente tem ali o cupom, tá? Ele tá caro o fechamento contra a taxa dele, então a gente tem aí um cupom caro. O mercado pode trabalhar aí movimentos mais para baixo. Região do 88 é uma região interessante de se tomar risco. O stop é curto, tá? Primeiros alvos dele ali seria ali a própria mínima da CME e as paridades. Perdeu a global, perdeu a abertura, galera, a gente já sabe ali que tem esses pontos que eu passei, do 48, 43, tá? 43 aqui, ó. E aí somente lá o pão cambial. Por que é importante vocês saberem, né? Porque é onde o mercado trabalha a volatilidade, tá? Onde o mercado vai trabalhar a volatilidade. Então, a gente tem alguns pontinhos aí bem pré-definidos, tá? Deixa eu ver aqui agora as perguntas. O Alan perguntou como os PMIs negativos influenciam o, o mercado. Os PMIs, eles fazem a leitura ali de expansão e contração, tá, Alan? Quando você tem um PMI, na verdade, não é se ele é negativo, o mercado avalia muito se ele está abaixo de 50. É como se fosse um termômetro, tá? Se você tem ele abaixo de 50, você tem cotação, contração, tá? Então isso mostra uma, uma piora na economia, é, exemplo dado da China ali mostrando cotação, tá? Contração. A Edilene perguntou se hoje acaba o QT do Fed, tá? Sim, hoje termina oficialmente o quiet time, né, do Federal Reserve, tá? Antes da reunião do FONC, que é dia 10 do 12, tá? Então, silêncio total, nada pode ser falado, a gente tem só que capturar ali algumas coisas ali que que a gente tem que ver se eles falam alguma coisa. Então, inclusive, o discurso do Powell hoje, às 10 horas da noite, é um discurso importante, tá? Porque vai ser a última fala dele antes do quiet time, tá? Então, eu acho que é importante ali amanhã a gente, antes da abertura, fazer uma breve explicação, né, Tom, sobre o que o Powell falou, né? Que ele vai, Exatamente. ele falou porque eu já estou olhando amanhã, né? Então, o que ele vai falar e amanhã o que o Powell falou. Então vamos ficar de olho aí. O dólar fica muito mais técnico nesse período, tá, galera? É muito importante que ele fica muito mais pró a dados do que falas, tá? Quando a gente está operando no mercado onde eles podem falar, a gente trabalha muito a gente trabalha muito ah, o risco, né, de uma fala no meio do caminho, de sair ali uma notícia e tudo mais. GD, pode repetir a máxima e a mínima da CME, por gentileza? Com certeza. 5365 com 88, tá, Adriano? Eu não estou considerando aqui movimentos depois das 8h30, tá? Não estou considerando movimentos depois das 8h30. Pessoal, só fazendo aqui mais uma explanação para deixar bem completa aí para vocês o Morning Call. É, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó, nas médias.
O Easter colocou ali que para a região ali ele tem interesse de venda também, né? A região que a gente falou, bem pontuado, tá? Nos 5 minutos, tá, pessoal? Pra vocês verem aqui, ó, regiões, tá? Onde estão os casados, né? Onde deixou muita região ali, é exatamente aquela região ali do 88, tá? O mercado segue vendido nos 15 minutos. Essa região ali do 88 é exatamente a região também importante. Nota que nos 15 minutos a gente tem a média de 200 lá no 408, 409, que é a volatilidade, tá? Nos 60 minutos, mercado vendedor, tá? A média de 26 lá no 85, os casados na região que nós comentamos. Agora tem um ponto, galera, que assim, são coisas que quem já sabe nunca deve, não sei se vocês já devem ter percebido, quem tem os meus indicadores, né? Como ele, o casado que a gente vai calculando no indicador, ele vai criando time ali, né? Nos 60 minutos, olha só a trava que tem aqui, ó. Lá no 32, tem posição demais ali, tá? Muita posição, tá? Então, é legal porque a gente consegue saber exatamente onde estão as vols, tá? Ó. Então, o cara tá vendido no 390 e comprado no 334 ali, 332. Mais uma confluência com os cálculos de opções, tá? O último movimento que aconteceu no índice, já vou mostrar para vocês, vocês vão ver o que aconteceu. E no diário, tá? Aí já no diário já não captura. No diário, o mercado também fechou ali para baixo da região do 90, mais vendido, tá? E tem ali a região do 343 como uma região extremamente forte, não podendo perder. Se perder, o mercado abre mais vol, tá? Deixa eu só voltar aqui para minha os cálculos que a gente faz, fazendo uma leitura, né? Fazendo uma leitura aqui do Fibo, tá? Olha só que legal. 388, a gente tem a região lá do 404, né, que conflui ali com a região do 410, 409, região importante, tem confluência com o bloco. A volatilidade implícita está nessa região do 88, 90, tá, galera? Ele não pode levar essa região aqui, ó, região forte essa região, tá? Para baixo, volatilidade implícita do indicador no 60 e no 48, tá? Eu passo só os pontos de stop, só para vocês saberem, tá? Primeiro ponto 90, segundo ponto 98. Para baixo, 60 e 48, confluindo aí com os pontos que a gente tem. Mais uma vez, o 48 conflui ali, né, com o que a gente tem também, e os 50% ali no 330, tá? Bom, acredito que o mercado de dólar tá bem consolidadinho ali os pontos, 388, 335, tá? Qualquer repique ali naquela região ali, o mercado pode defender, fica de olho o mercado levar essa região. Analisemos também a Petax, não esqueçam disso, tá? O índice, vamos para a paridade do índice. Muito bem perguntado aí, o Evandro. Paridade do índice, nesse momento, vamos lá. Só pegar ela aqui. Paridade do índice. Paridade do índice 160,430. Ficou aqui, ó.
160, 430. Levemente ali acima do neutro, tá? Ela tá num lugar ali não muito estratégico. Pode anotar aí, 160, 430, tá? Para cima dela ali a gente tem regiões ali importantes. Estou passando inclusive para vocês aqui os pontos do índice que eu tenho anotados. Eu passo os pontos cheios, tá, pessoal? Porque eu faço o cálculo aqui e aí ele acaba me dando. Ó, essa daí são as paridades do índice, a paridade com os cálculos do índice. Vamos aqui ver se mudou muita coisa. Não mudou do dólar. Vou passar as paridades do dólar para vocês. Vamos lá. Paridades. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vou colocar aqui alguns pontinhos para vocês irem se acostumando. São pontos de forwards, tá? Pontos calculados aí de taxa do dólar. E 5,332. Pelo ajuste de DDI, ou seja, o mercado tem um imã aí para baixo no dólar, tá, galera? Pelas commodities subindo, isso daí pode dar uma ajudada no nosso índice, tá? Vamos ver como o mercado vai abrir.